como que eu fui aprovado em medicina em ampla concorrência na FUVEST em terceiro lugar, na FAMERP, na Unifesp, na Santa Casa, talvez na Unicamp, na Unesp e na UFO, a depender de como vão ser as listas de espera. E aí, tudo bom com você? Para você que me conhece, eu vou fazer uma breve apresentação. Muito prazer, eu sou o Cauê, eu sou formado em Ciências Biológicas pela Unicamp. Em meio a esse caminho que eu já trilhei aí, desde a época que eu comecei a minha graduação na Unicamp, fiz alguns estágios em lugares muito legais, como num acelerador de luz síncrotron e numa empresa multinacional, e acabei começando a prestar o vestibular para medicina ali no meio de 2023 e decidi compartilhar minha trajetória aqui na internet com vocês. E nesse meio tempo eu fui gravando várias coisas e eu tive a oportunidade de conseguir registrar toda essa jornada que eu tive até ser aprovado em medicina em todos esses lugares que eu falei para vocês. E no vídeo de hoje eu quero contar um pouco mais sobre como foi a minha preparação para ter conseguido esses resultados e quais foram os resultados, quais foram as minhas notas e tentar detalhar um pouco mais sobre como que eu consegui chegar nisso, como que era a minha rotina e todas as outras coisas que eu for pensando e lembrando ao longo do vídeo. Eu queria começar dizendo rapidamente que esse vídeo aqui ele não vai ser tão roteirizado porque eu quero conseguir falar o máximo de coisas possíveis e para conseguir falar o máximo de coisas possíveis, eventualmente eu lembro de algumas coisas ou eu faço alguns adendos que não deixam ele tão clean e tão gostoso às vezes de assistir, porque eu tô prezando para tentar dar o máximo de informações possíveis para vocês, tudo bem? Mas eu vou tentar deixar esse vídeo aqui muito interessante. E eu queria já deixar um adendo que, se você tiver interesse, no ano passado eu fiz um quadro que chamava Diário de um Vestibulando, em que eu literalmente registrei como que foi a jornada de prestar e de estudar para os vestibulares de medicina no final do ano, focado muito nos vestibulares paulistas, e eu gravava ele toda semana até mais ou menos ali em outubro, novembro, e aí eu aumentei um pouquinho o período em que eu começava a gravar, então eu tenho registrado tudo que eu fazia, tudo que eu pensava, como eu estava me sentindo, todas as coisas que foram acontecendo. Então eu acho que só isso já é muito interessante, além de tudo que eu vou falar no vídeo de hoje aqui. E como que eu comecei a estudar em 2024? Eu vinha já de um certo contexto que eu tinha estudado ali em 2023, mais ou menos de agosto, setembro até o final do ano, para as provas de vestibular do final do ano. Tinha acabado de me formar e eu tinha voltado para morar em Rio Preto, na casa dos meus pais. E nesse tempo eu tinha focado bastante na prova da FAMERP, porque era a prova que eu achava que eu tinha mais chance, mais probabilidade de me dar bem. Como eu tinha bem pouco tempo, eu achei que quanto mais eu focasse assim e conseguisse treinar especificamente para uma prova só, mais chance eu teria. E eu escolhi uma prova que tinha dissertativas que eu ia muito bem, como Biologia, Física e Química, e que não tivesse uma segunda fase que talvez me deixasse para fora, e assim eu tentei maximizar as oportunidades, além da comodidade de ser uma faculdade na minha cidade natal e onde eu já estava morando, onde uma grande parte da minha família mora. Então eu tinha já esse background das coisas que eu tinha estudado ali em 2023 e eu tinha bastante ciência disso para a maneira com que eu organizei ali em 2024. Então no começo do ano eu comecei a pensar e organizar de fato as coisas pro meu ano de estudos quando saíram todos os resultados, apesar de que eu já tinha começado a pensar um pouco sobre o que eu faria, então eu tinha algumas certas ideias assim de como que eu ia estudar. Eu tava com bastante receio de continuar estudando sozinho, assim, com medo de eu não saber o que era preciso fazer, ou de eu não ter o que era suficiente para conseguir passar, principalmente pelo fato de eu não ter conseguido passar, apesar de ter tido pouco tempo de me preparar em 2023. Então, com esse medo, e que foi muito provocado também por outras pessoas que falavam comigo e meio que projetavam isso em mim, eu acabei falando, cara, deixa eu ir procurar um cursinho e tal, tentar negociar uma bolsa. Eu compartilhei isso com vocês aqui e eu consegui uma bolsa razoável até em um cursinho, mas eu fui um dia no cursinho e não gostei nem um pouco do espaço, das pessoas, assim, eu tive pouquíssima identificação com a maioria, nem tive muita oportunidade de conhecer ninguém e não gostei também muito dos professores. Eu vi que aquilo ali não ia fazer muito bem para mim em nenhum sentido. Eu ia começar a ficar bem improdutivo, meio cansado, de saco cheio, assim, e eu vi que não ia ser muito bom como eu achava que talvez poderia ser pra mim. Se eu continuasse lá, eu ia ficar triste, muito pra baixo, assim. Só isso já me impediria de estudar, e que ali eu não conseguiria estudar tão bem quanto eu conseguiria estudar se eu continuasse estudando sozinho, assim, com os professores que eu já estudava, que, modéstia à parte, já eram professores muito bons, porque os professores que eu fui escolhendo ao longo do tempo, assim, eram os professores que eram, de certa maneira, meio que a elite dos professores que tinham. Então, era muita gente de São Paulo, de BH e tal, que dão aulas nos grandes cursinhos que a gente tem. Então, é difícil, às vezes, um professor de uma cidade do interior conseguir competir com essa galera, né? Não que não existam professores bons, mas a
média, assim, não vai ser tão boa quanto nesses lugares. E eu tava começando a olhar muitos cursinhos online, assim, de matérias específicas, de gente que já tinha sido aprovada. E assim eu fui chegando nos cursinhos que eu escolhi para estudar. Então, eu comecei ali no cursinho e acabei desistindo. Eu tive um grande trabalho, ainda tive que pagar 3 parcelas do material, porque eu tinha ganhado bolsa da mensalidade, mas não do material, foi meio caro. E tudo isso acabou tomando um certo tempo, assim, acabou que eu fui começar a estudar mesmo, assim, lá para fim de fevereiro já, e começar a organizar as coisas. Mas aí eu comecei a estudar em casa, e eu estudei em casa uma grande parte do tempo, exatamente aqui atrás, onde vocês estão vendo e tal. Esse era meu lugar, aqui do lado tá minha cama. Então esse era o espaço que eu ficava. Não era o mais ideal do mundo, porque às vezes você cansa de ficar só no seu quarto, mas era o que eu tinha e foi muito bom por muito tempo. Então mais ou menos ali eu comecei do jeito tradicional, assim, eu via bastante aulas e eu gostava de anotar bastante, e era esse jeito que eu fui lidando as coisas. E eu criei um planejamento para mim, que na minha cabeça eu defini quais eram as minhas prioridades. Elas estão inclusive coladas num post-it que tá ali atrás, que eu não tenho certeza se pega toda a parte de cima, mas ali tem vários post-its de planejamento, e ali tem as faculdades que eram as minhas prioridades, no sentido de quais provas eu treinaria mais, tinha os cursinhos que eu usaria para estudar cada matéria, tinha também provas que eu poderia usar como simulados, né, caso eu começasse a acabar as minhas provas principais, que não foi o caso no ano de 2024, e tinha também alguns planejamentos diários, assim, de como que era meu dia médio, uns ciclos de estudos, assim, que eu comecei a definir nesse começo de ano para eu começar a sentir e fazendo alterações conforme eu fosse julgando necessário. Então o ano meio que começou com esse kickstart, e eu defini que eu ia começar o ano dando um foco muito grande em física, que eu não tinha estudado nada em 2023, em geografia, porque ela era muito importante para a segunda fase da FUVEST, e porque ela tinha muita coisa nova, principalmente ali em geopolítica e tal, que era bom você estar muito bem atualizado, porque às vezes vem questões que podem te surpreender. Além disso, redação, eu decidi estudar durante o ano inteiro, e matemática, além de ir dando uma estudada em literatura e muito especificamente nas obras literárias. Então eu defini mais ou menos que meu ano ele ia começar desse jeito, e eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que é bom você ter um foco, e é bom você saber o que é mais importante para você, e eu acho que para mim foi mais produtivo eu ter um pouco menos de matérias para estudar, e ir estudando às vezes uma coisa pontual ou outra de umas outras matérias, do que eu tentar ver tudo de uma vez, porque é muita coisa. Então eu acho que para mim funcionou muito bem, que para muitas pessoas isso funcione bem também. Então, começando a falar aqui uma breve introdução, eu vou ir comentando os cursinhos que eu usei. A maioria dos cursinhos que eu falar aqui, eu acabei me tornando parceiro deles, porque são cursinhos que eu gostei muito e que eu me identifiquei, então não tem porquê eu virar parceiro deles, porque assim vocês ganham desconto e eu ainda consigo receber uma comissão pelo trabalho que eu faço aqui, divulgando e tentando ensinar um pouco do que eu fiz e aprendi nessa jornada. Então, quando tiver, eu vou mencionar e falar aqui, mas eu acho muito interessante eu falar que tem coisas que eu tô falando aqui, não é porque eu tô ganhando dinheiro com isso, só que eu tô indicando para vocês. Eu recuso muitas coisas, ou deixo de aproveitar certas oportunidades, porque eu acho que seria menos claro possível. Por exemplo, a minha assinatura do Aprova Total venceu em março de 2024, e eu praticamente não usei ela para nada em 2024, eu usei muito ela para estudar em 2023, usei ela para bastante para química, e eu gostava bastante, mas eles mudaram os professores, e para literatura também. E em 2024, no comecinho de 2024, eu só terminei de assistir as aulas de literatura, todos os ciclos de todas as escolas literárias que a gente tinha. Até por isso que eu não continuei estudando escolas literárias em 2024, eu só aprofundei e revisei os meus estudos sobre isso. Mas eles até colocaram o meu nome em um dos lugares lá, como se eu tivesse passado estudando por eles, e eles até me ofereceram uma parceria, porque é muito interessante para eles, mas eu recusei a parceria, e eu recusei também fazer uma divulgação, por considerar que seria pouco justo, ou poderia fazer ou levar as pessoas para achar que eu estudei só por lá para passar, quando na verdade não foi. No ano que eu fui aprovado em 2024, como vocês vão ver, eu não usei o Aprova Total como meu principal cursinho, nem de longe, e eu usei muitos outros cursinhos para embasar o meu estudo de verdade. Então eu achei que não seria correto e não seria ético e não seria nem a verdade eu propagar que eu fui aprovado usando o Aprova Total, sendo que na verdade eu fui aprovado muito mais usando os
outros cursinhos, a prova total eu cheguei a usar num tempão lá atrás. Então isso é só para dizer que eu já tive oportunidades e vira e mexe me aparecem outras de que fazer alguma divulgação que eu possivelmente vou ter um grande retorno financeiro, mas que eu não faço quando eu acho ou que a coisa não é boa ou que ela pode levar as pessoas a acreditarem em algo que não é a verdade ou que é uma meia verdade, certo? Esse então foi um breve parêntese só que eu queria fazer para quando eu comentar dos cursinhos que eu sou parceiro e das divulgações que eu faço. Mas bom, então eu comecei o ano e eu tava estudando essas matérias que eu falei para vocês e eu estudei física pelo lições de física, eu vi o lições de física do começo do ano até o fim do ano, antes de terminar todas as provas, mais ou menos umas 2 ou 3 semanas antes do Enem, umas 2 semanas mais ou menos antes do Enem, eu já tinha terminado todinho o lições de física no planejamento que eu fiz lá pelo GPE, então eu vi toda a matéria de física pelas lições de física e isso foi muito bom. Eu inclusive gabaritei física na FAMER e na primeira fase de vários, praticamente todos os vestibulares, e eu gostei muito, tanto das aulas, muito mesmo, e o planejamento que é possível você fazer no GPE, eu achei muito bom. Se você tiver interesse, eu sou parceiro do Universo Narrado, tem um link aqui, você pode usar o cupom CAUELF para você ganhar um certo desconto, eu não tenho certeza se é 10% com esse link, tá bom? E continuando, matemática, eu também estudei pelas lições de matemática do Universo Narrado, eu não consegui terminar o curso, porque ele é um curso bem extenso, mas eu vi uma grande parte, eu devo ter visto mais ou menos o que seria equivalente a uns 20 ou 30% do curso inteiro, e eu revisei algumas partes que eram mais pra frente do curso, mas que eu sabia que eram muito importantes e que eu tava dominando pouco. Um bom exemplo disso é tipo probabilidade, aquela parte de combinação e tal, foi uma parte que eu revisei e eu dei uma adiantada no conteúdo para ver. Além disso, matemática, um breve parênteses, eu sou também parceiro do Universo Narrado, tem o link de lições de matemática aqui embaixo e com o cupom CAUELM você ganha desconto. E para estudar matemática também eu usava bastante as lives de revisão e de correção do Gabs, do professor Gabs, que são muito boas e me ajudaram sem dúvida nenhuma muito, principalmente para as primeiras fases de algumas provas aí. Nesse começo de ano eu usava um pouco e no final do ano eu usei muito também essa opção de estudo de usar as lives e as correções e as revisões que o Gabs postava no YouTube, e era muito bom. Indo mais pra frente, na parte de humanas, especificamente geografia, eu também gerei um planejamento de estudos pela plataforma do Terra Negra, que eu tinha visto várias pessoas que tinham sido aprovadas, dizendo que elas aprovadas na USP, inclusive, dizendo que elas tinham usado o Terra Negra. Então, eu comprei e eu comecei a usar ele para estudar geografia. Eu fiz um planejamento lá e ele é muito útil, porque ele tem essa ferramenta também de você poder definir algumas opções lá, quanto tempo você quer estudar por dia, o que você quer estudar, e ele gerar o que você tem que estudar cada dia. Então, eu estudei geografia pelo Terra Negra e eu tinha feito um planejamento de ver meio que quase todo o conteúdo de geografia até agosto. Eu acabei não conseguindo terminar em agosto, mas eu consegui ver muito conteúdo. Estendi um pouco mais o período de estudo. Eu acabei estudando um pouco de geografia até mais ou menos ali setembro, eu creio. Setembro, outubro, assim. Então, eu estudei geografia desse jeito. E um breve parênteses aqui, como eu comentei com vocês, as prioridades que eu tinha definido como os meus focos para estudo e os lugares que eu mais queria passar, vamos dizer assim, a gente tinha em primeiro lugar a USP de Ribeirão, porque é uma faculdade excelente e fica bem perto aqui de São José do Rio Preto. E em segundo lugar, a FAMER, que também é uma faculdade excelente e fica em Rio Preto. E a Unicamp, que também é uma faculdade excelente, não fica tão longe, eu já me formei lá em Ciências Biológicas, então eu conheço a cidade, o campus e algumas pessoas lá. Então eu defini essas 3 prioridades nessa ordem como meus focos de estudo para esse ano. E por que eu coloquei a USP e a FAMERP em primeiro e segundo? Porque eu vejo que são provas bem complementares. Enquanto a Unicamp é um pouco mais diferente, eu via que muito do que eu estudasse para a USP, mesmo que mais aprofundado, também me ajudaria bastante na prova da FAMERP. Então, continuando, eu estudei geografia pelo Terra Negra e depois, ao longo do ano, eu fui estudando algumas coisas mais pontuais de história, depois de filosofia também pelo Terra Negra, e eu via também as aulas de atualidades. Elas são aulas muito boas, assim, bem dinâmicas e bem curtinhas. Elas, às vezes, são menores do que 10 minutos. Uma ou outra, assim, que chegava, às vezes, perto de uns 15 minutos. Eu usava elas para eu ver quando eu tava meio cansado, assim, ou quando eu tava começando a estudar que eu precisava de uma aula um pouco mais leve ou mais interessante, que aulas de atualidades, às vezes, elas são muito interessantes, porque são coisas
que estão acontecendo agora, e eu usava aquilo meio que para dar um start, assim, para ser um negócio mais leve. Então eu gostava muito, e eu me tornei também um parceiro. Se você quiser qualquer dos cursos que você comprar lá, você consegue um desconto usando o cupom Cauê. Continuando, para as obras literárias, como eu disse, eu já tinha um background de ter estudado literatura usando a plataforma da Prova Total, então eu tinha feito uma boa revisão de todas as escolas literárias. Além disso, eu tinha lido um livro do Terry Eagleton. Ele tá ali atrás, mas eu tô com preguiça de pegar, que ele chama Como Ler Literatura, que ele me ajudou a melhorar bastante como que eu olhava criticamente por uma obra literária. E eu escolhi o professor Henrique Landim para estudar as obras literárias no ano de 2024, tanto para a FUVEST quanto para a Unicamp. Eu comprei um combo que ele falava, que era o curso para as obras literárias desses dois vestibulares, e eu estudei por lá. E eu decidi que eu ia ler todas as obras da FUVEST, como elas eram a minha prioridade, e elas estão aqui, como vocês podem ver. Não estão todas também, porque eu tive preguiça e tal, e não precisava pegar, mas estão a maioria. E eu fui estudando por ali e vendo o curso, e o curso foi muito útil, porque tinha algumas obras que eram bem difíceis, como alguma poesia, apesar de ser o primeiro livro do Drummond e não ser o mais difícil dele, é um livro bem difícil e tal. E aí eu ia assistindo as aulas e anotando, eu gostei bastante, assim, disso. E alguns livros extremamente figurativos, né, como o Nós Achamos o Cão Tinhoso, que ele é extremamente metafórico, assim, e simbólico. E as aulas me ajudaram bastante a entender algumas coisas que eu, tipo, primeira vez que eu li eu não tinha entendido porra nenhuma. Então eu fui lendo os livros junto e eu terminei de ler praticamente todos até a segunda fase. O único que eu não terminei de ler completo foi o A Ilustre Casa de Ramírez, que tá ali na minha cabeceira da cama. Eu li ele mais ou menos até a metade e eu dei muita sorte que na segunda fase não teve nenhuma pergunta específica sobre ele, mas eu vi todas as aulas e tal, os resumos, então eu tava bem inteirado. Às vezes, só se perguntasse alguma coisa muito específica, eu não conseguiria responder. Eu queria ter terminado de ler até a segunda fase, mas não deu tempo, e isso acontece, é normal. Então, eu usei os cursos do professor Henrique Landim e eu gostei bastante. Eu também me tornei parceiro. Se você quiser qualquer desses cursos para a FUVEST ou para a Unicamp, você pode usar o cupom Cauê, que você tem um desconto bem maneiro lá. E por fim, para estudar redação, que eu fui estudando ao longo do ano inteiro, eu tinha visto várias pessoas que tinham sido aprovadas na FUVEST e também em alguns vestibulares feitos pela VUNESP falarem do professor Aníbal de redação. Ele era um professor que era lá do ângulo de Tamandaré. Ele deu aula por uns 20 anos, se eu não me engano, lá, e eu achei ele bem interessante. Eu assisti uma aula teste que eles podem mandar antes de você se tornar aluno, e eu gostei muito, sabe, tipo aquele professor que você assiste a aula assim, você fica muito animado, você gosta pra caralho daquilo, você vê que a pessoa tem tesão naquilo que ela tá fazendo, e você, tipo, é contagiado por esse espírito, assim, de alguém que gosta muito e sabe muito, domina muito bem um assunto. Então eu gostei bastante, e ele também é muito engraçado, ele fala várias coisas, assim. Eu gostei muito da aula teste que eu fiz, e eu acabei fazendo o curso dele, o extensivo, pela turma Med, e foi extremamente útil, porque como vocês vão ver lá na frente, eu consegui muito bem na redação da FUVEST, eu tirei 45 de 50, e muito bem também em várias redações da VUNESP aí. Eu tirei 26 de 28 na Unesp e 18,18 de 20 na FAMERP. Então eu consegui muito bem, e creio que muito desse resultado foi por causa do curso, que eu acho que é um curso muito bom. E eu falo que além dele ensinar redação, pra mim, ele é um curso que ele é muito bom, além de técnicas, assim, ele meio que te deixa no clima da prova, tanto para você fazer o texto de redação, então, dos temas, de temas bem atuais, assim, e de discussões importantes, de como você conseguir aprofundar e entrar nessas discussões, assim, de um jeito muito próprio seu, muito autoral, então, e também muito bem embasado e muito convincente, assim. Então eu gostei bastante, eu acho que ele é muito útil para a prova de redação, mas também para provas de linguagens, assim, por exemplo, a FUVEST, que o primeiro dia da segunda fase, ela é uma prova toda de linguagens. Eu acho que tem muita coisa que você vai vendo e percebendo ao longo do curso para esse primeiro dia na parte de questões de português, e para você meio que ficar inteirado de tudo que é importante para as outras disciplinas também. Então eu gostei bastante do curso que eu fiz com o professor. O arroba dele no Instagram, se eu não me engano, é @Aníbal de redação. Mais ou menos até ali no meio do ano, um pouquinho mais pra frente. E bom, o planejamento que eu fiz então meio que pra essa primeira metade do ano, essa primeira metade de estudos, foi desse jeito que eu falei pra vocês. E como que eu mantinha a minha organização? Basicamente,
eu usava um planner. Eu peguei essa folha aqui, que ela é uma folha que tá bem vazia, e vocês conseguem ver que não é sempre que eu conseguia fazer tudo bonitinho. E aqui essa folha, ela foi, se eu não me engano, da última semana de estudos que eu tive no ano de 2024. Então, eu já tava bem cansado e eu só tava fazendo simulado assim. Então, era fazer simulado e corrigir, nem tinha muito o que organizar. Mas eu mantinha uma organização com base nisso. E aí a gente tinha uma organização bem mais bonitinha, assim. Eu usava o planner, como vocês podem ver, para ir anotando e organizando o meu dia, e isso foi funcionando muito bem. E as matérias que eu tinha que estudar no dia, eu escrevi um post-it que eu acho que eu já joguei fora, eu achei que eu tivesse guardado, mas eu já joguei ele fora, mas eu tinha um post-it em que eu defini os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e depois sábado. Sábado, geralmente, sexta à tarde já e sábado eu deixava como dias livres de estudo, no sentido de que eu usava eles para compensar coisas que não deu tempo de eu terminar na semana, como frequentemente acontecia. Então, tipo, eu tinha meio que as coisas já engessadas aqui, e aqui era meio que o meu tempo de manobra. E lá eu tinha o que eu precisava estudar em cada dia, que eu auxiliava com os guias de planejamento de estudos que eu consegui fazer com todos os cursos que eu usava, que eu falei pra vocês. Na questão de simulado, nesse começo do ano, eu fiz bem pouco simulado, mas isso não quer dizer que eu não tenha feito exercícios. Eu fiz bastante exercícios. O primeiro simulado e um dos poucos que eu fiz nessa primeira parte do ano foi esse daqui, do Enem de 2023, mas uma coisa que eu sempre fazia com todos os simulados, independente de eu fazer muitos simulados ou não, era sempre tentar aprofundar muito bem os erros e sempre estudar as coisas que eu tinha errado e ver por que eu errei e tentar meio que resolver esse problema. Então, aqui a gente tem um bom exemplo. Esse foi o primeiro simulado que eu fiz do ano, e aqui eu anotei matérias que eu vi que elas estavam problemáticas, então coisas que eu precisava entender qual que é o problema, ou que eu já sabia que eu precisava estudar elas, e aqui para eu dar uma investigada melhor nos erros, olhar resoluções. Então eu fazia mais ou menos dessa maneira. E os exercícios, eu usava os exercícios que eles eram determinados nos cursos que eu estava fazendo, e eu fui me guiando assim. E esse era um dos motivos de eu ter escolhido cursos, é que além de boas aulas, eles também já te davam os exercícios prontos, então você não precisava se preocupar com isso. Então basicamente essa metade do ano foi assim. E aí na segunda metade do ano eu tinha feito um planejamento que eu ia começar a estudar outras matérias, e eu ia estar acabando ou ter acabado algumas, então elas já iam estar com menos peso, e eu pretendia começar a estudar bem mais forte, principalmente biologia e química. Eu já planejava ter terminado geografia, matemática, ter visto pelo menos bastante coisa, e física também já está um pouco mais leve no geral. O que aconteceu na realidade foi um pouco parecido com isso, mas não foi exatamente isso. Então, como eu falei para vocês, geografia eu não consegui terminar até meio acabar essa primeira metade do ano, e matemática também eu não consegui acabar nem até o final do ano, mas mesmo que eu não tivesse acabado, eu já sabia que eu tinha visto as coisas bem essenciais, e eu fui vendo só mais algumas coisas que eu sabia que eu precisava e que também caía muito, e eu abri esse espaço para outras matérias. E assim eu coloquei primeiro química e depois biologia. Então química eu estudei bastante em 2023, então em 2024 eu vim com uma proposta um pouco diferente. Eu até cheguei a cogitar a estudar química tudo de novo e tudo do zero, mas eu acabei indo para uma outra abordagem, que foi uma abordagem de ir estudando, mas eu ir mudando a velocidade de acordo com as coisas e focando em algumas matérias que eu sabia que ou eram mais problemáticas para mim, ou eram mais difíceis e eu precisava estar muito craque naquilo, ou também que elas caíam muito. Então eu fui dosando isso, e eu acabei usando as aulas gratuitas do professor Igor Química. No começo do ano eu estava cogitando usar o curso do iQuímica, né, ou iQuímica, mas acabou que quando eu fui começar a estudar, eu já não tinha mais curso para vender, e eu acabei descobrindo que o professor Igor Química tinha todas as aulas disponíveis no YouTube, e ele tinha também uma planilha que ele mesmo fez com todas as aulas, e aí eu fui vendo lá e acompanhando as aulas que eu queria assistir, das matérias, eu ia marcando, e geralmente eu sempre começava das matérias que eu ia ver uma parte mais básica, e eu ia evoluindo, e eu fui fazendo assim. E de exercícios, basicamente, de química, eu fui realmente fazendo exercício em simulado. Como eu já tinha feito muitos exercícios de química em 2023, eu consegui usar só os exercícios de química dos simulados, que nessa segunda metade do ano eu comecei a fazer com uma intensidade maior, mas a gente já entra nesse assunto. E biologia, eu tinha ouvido muita gente que tinha sido aprovada falar do BioATP, e também outras pessoas, outros professores online também comentarem ou terem parcerias com
com eles, então eu vi que eles eram muito bons e resolvi usar eles para assistir algumas aulas e também para ter uma seleção de exercícios bem específicos de matérias que eu queria estar muito craque, que o meu pensamento nessa segunda metade do ano foi: eu já sou bom em biologia, porque eu já tenho uma formação nisso, então eu já consigo tirar uma nota razoável. A exemplo disso, em 2023, na prova da FAMERP, eu tirei 25 de 32, sem ter estudado praticamente nada, mas a minha proposta esse ano era: eu vou atingir, tipo, a excelência para conseguir ter uma nota muito boa em biologia, que possa até compensar eventuais falhas em outras áreas que eu tire uma nota pior. E acabou que eu acredito que eu consegui fazer isso muito bem, porque eu fui muito bem tanto em primeiras fases, quanto em segundas fases ou em etapas dissertativas de biologia no final do ano. A nota que me vem à cabeça agora é que nas primeiras fases eu nunca errava nada, ou às vezes errava um exercício. Na FAMERP, se eu não me engano, eu tirei 30 de 32 nesse ano, então foi uma nota muito boa. Então eu usei a galera do BioATP, eu comprei o curso deles e assisti algumas aulas e fiz bastante exercício que tinha na plataforma, além, óbvio, dos exercícios que eu fazia nos simulados, tanto questões objetivas quanto de questões dissertativas. E se você quiser, eu também me tornei parceiro do BioATP, você pode usar o cupom CAUE que você ganha um desconto. Você pode usar o curso dele e é um curso muito bom, eu usei, realmente ele é bem útil, especialmente para quem também quer prestar, além do Enem, esses vestibulares paulistas que às vezes têm um nível de exigência bem diferente do que Enem e outras provas, né? Principalmente provas, às vezes, FAMERP e tal, por exemplo, elas costumam ser bem mais específicas em biologia do que algumas outras provas. E além disso, também eu usei várias aulas quando eu não achava a aula que eu queria, ou eu queria uma aula mais aprofundada do que as aulas que o curso do BioATP tinha. Eu usava as aulas do professor Gui Goulart. Nossa, o nome dele tinha me fugido, que ele tem várias aulas disponíveis no YouTube e são aulas excelentes também, então caso você não tenha a possibilidade de comprar o curso, você pode assistir as aulas dele também no YouTube, que são muito boas. Vai ser um pouco mais difícil, porque você vai ter que se organizar e tal, e não vai ter a lista de exercícios, então são alguns downsides, assim, dessa escolha. E eu via que o pessoal do BioATP, eles tinham uma capacidade de síntese um pouco maior, e eles às vezes organizavam o curso com base no que era mais frequente ou não nas provas. Então o curso, ele era bem dinâmico nessa parte, assim, então você ia ver muita aula do que era cobrado às vezes com muito mais profundidade ou com muito mais frequência do que algumas outras coisas, assim. Então alguns pontos que eu notei nessa parte do ano. Física eu continuei estudando, como eu falei para vocês, e também a parte de humanas, geografia, assim, eu continuei estudando com um pouco menos de intensidade. E uma coisa que vale a pena mencionar, eu até deixei selecionado aqui, a parte de história. Desde o começo do ano eu vinha lendo esse livro aqui, que ele é o livro do Boris Fausto, que ele é História Concisa do Brasil. Ele tem uma outra versão didática, que são 3 volumes, se eu não me engano, e esse daqui é um volume único, que ele vai desde da fase pré-cabralina, que algumas pessoas falam. Então ele dá um breve contexto disso, aí ele começa com a colonização portuguesa e vem até os dias de hoje. Se eu não me engano, eles param ali em 2010 das coisas, então ele é um livro bem interessante, bem atual, e ele já até pincela algumas coisas que são mais da atualidade, às vezes podem sair de uma prova de história e ir para alguma outra prova de humanas, mas eu recomendo bastante. Eu acho bem interessante essa dinâmica diferente de, ao invés de você só assistir aulas, assim, você lê alguns livros didáticos, assim, eu acho que isso foi de muito proveito e melhorou bastante meu aproveitamento provas e tudo mais e na interpretação de textos. Então eu gostei bastante, eu recomendo que você faça isso, não só com história, assim, com outras matérias, né? É um ajuste interessante. Essa segunda parte, assim, do meu ano começou ali perto de quando tava chegando perto do vestibular da Santa Casa. Ele, se eu não me engano, ele foi no dia, tipo, 29 de setembro. Então, ali em setembro, começou a ter uma mudada bem grande e ela foi bem direcionada para começar a fazer mais simulados. Então, como eu disse, eu comecei a fazer simulados com mais frequência, tanto simulados objetivos, comecei a fazer bastante simulados objetivos nessa parte, e eu comecei a voltar a fazer alguns simulados dissertativos, especialmente nessa época aí, eu fiz pelo menos uns 4 simulados dissertativos da Santa Casa antes da prova. Então eu comecei a fazer algumas coisas para já ir me preparando, e eu fui aproveitando as provas que eram bem úteis para mim, como a da Santa Casa, que era muito parecida com a FAMERP, eu fui aproveitando para fazer simulados dela e de outras provas também que fossem ser úteis, assim. Então vamos supor, se eu fosse prestar uma prova que era uma prova pouco interessante para mim, não fosse ter um aproveitamento muito grande para os focos que eu tinha definido, eu às vezes não fazia muito simulado daquilo, mas se tinha bastante, como é o caso da prova da Santa Casa, eu aproveitava para fazer bastante simulados e fugir um pouco de só fazer simulados das provas mais importantes para você, né? Então basicamente foi isso, e aí eu comecei a fazer os simulados, e eu já fiz até um vídeo aqui de como que eu
faço e corrijo simulados, especialmente para simulados da VUNESP, mas eu peguei um aqui, então eu imprimia eles. Eu não gosto de fazer simulados no tablet, apesar de nessa segunda metade do ano eu ter comprado um tablet, que foi uma coisa muito boa. Eu comecei a usar eles para assistir aulas e também para fazer lista de exercício, mas eu tentei fazer quase todos os simulados no papel e eu realmente fiz. Teve um ou outro que às vezes não deu tempo de imprimir, que eu acabei fazendo lá, mas logo depois eu passei tudo pro papel. É meio ruim porque você gasta um pouco de papel, mas para mim a experiência era melhor e eu acredito que é muito boa e importante essa prática de você escrever de fato no papel e se acostumar com anotar. Mas basicamente eu fazia eles e eu mesmo corrigia. Eu acho que isso também era muito bom, usando os critérios de correção, e assim foi indo. Então nessa última metade eu continuei estudando as coisas que já estava estudando, então obras literárias continuei estudando e lendo elas, e vale mencionar que as obras da Unicamp eu não li elas porque eu vi que eu ia gastar muito tempo e eu escolhi só assistir as aulas do professor Landim. Eu acabei nem assistindo todas as aulas, eu assisti as aulas completas de alguns livros e as aulas introdutórias de um ou outro livro. E aí começou essa última etapa, e essa etapa de ser muito intensiva progressivamente em simulados. Então, conforme foi se aproximando das provas, eu comecei a fazer mais simulados cada vez mais, assim. Então, ela foi realmente progredindo na quantidade de simulados, ao ponto que chega nas últimas semanas eu praticamente fazia simulados todos os dias e corrigia eles. Então era só fazer simulado e corrigir. Então nas últimas 2 semanas eu não via mais nada de matéria, só se eu achasse que eu não sabia nada daquilo, mas isso não chegou a acontecer, e revisava algumas coisas. E falando de revisão, além de fazer exercícios que são extremamente importantes, eu também uso flashcards. Eu tentei usar o Anki, eu até falei aqui num dos vídeos de diário de um vestibulando, mas eu acabei não me adaptando muito. Então eu vou pegar uns flashcards ali para mostrar como que eu fazia. Então aqui a gente tem a minha pasta, que se não estiverem todos os flashcards, está a maioria. Vocês podem ver que não é tanta coisa assim. E eu fazia basicamente 2 tipos de flashcards, e um deles eu fazia muito mais do que outro, que primeiro eles eram flashcards de conteúdo que eu usava para revisar. Então aqui a gente tem tipo alguns exemplos, e eu gostava de fazer eles de um jeito que fosse bem agradável e útil assim, para eu ir revisando, e eu usava eles para revisar os conteúdos mais importantes. Não eram todos os conteúdos que eu passava aqui, eram ou conteúdos muito importantes ou conteúdos que eu via que eu me esquecia muito deles. Então eu fazia e eu usava bastante eles para treino e para deixar as coisas frescas na memória. Isso é muito importante, e eu acho muito importante que você use isso para você conseguir ter uma boa taxa de aprendizado e de memorização. E além disso, eu fazia exercícios, então eu estava sempre fazendo exercícios de revisão de matérias que eu já tinha visto, então isso também é essencial. Eu não acho que seja muito legal você só fazer revisão revendo o conteúdo. E além disso, eu fazia a escolha de alguns exercícios ou de algumas coisas que eu queria estar sempre vendo, de coisas que eu sabia que eram muito importantes ou muito difícil assim, e que eu via que era um ponto que valia a pena ter atenção. E aqui a gente tem um exemplo. Eu fazia tipo um exercíciozinho assim. Esse daqui não tem nada, porque eu já sabia o que era só pelo que estava escrito aqui, mas às vezes eu dava tipo um preâmbulo. Por exemplo, se fosse uma questão de genética, assim, né? Eu falava, tal, resolva, né? Ou punha um ponto de interrogação, do jeito que eu precisava entender, não é uma outra pessoa. E eu escrevia as coisas de lápis, que seria apagado quando eu fosse resolver de novo ou quando eu terminasse. E aí atrás eu escrevi um gabaritozinho para eu conferir. Então eu tinha alguns exercícios de treino assim. Isso não eram tantos, mas eu tinha isso também. E além disso, óbvio, a gente tem as anotações que eu fazia no caderno também, quando eu assistia as aulas, porque todas as aulas eu costumo assistir anotando, porque eu sinto que eu consigo prestar muito mais atenção assim, me evita de dar sono, e também eu sinto que eu tenho um melhor aprendizado de ir organizando as informações conforme eu vou ouvindo, ajuda às vezes a eu perder meio que o fio da meada de coisas que começaram lá atrás e eu perdi. E eu fazia elas no papel, escrevendo, porque além de ser uma preferência pessoal, existem evidências que mostram que o ato manual de você escrever é melhor pro aprendizado e tal, então eu tenho essa preferência. No fim do ano eu fui aumentando a frequência de simulados cada vez mais, e eu fui fazendo vários simulados, como eu disse,
simulados sempre de provas que me interessavam. Então, por exemplo, o Enem, eu só fiz um simulado dele no ano todo. Na verdade, 2, porque teve um simulado que eu fiz online. Então, eu fiz 2 simulados o ano inteiro, porque não era uma prova que era a minha prova mais importante, meu foco. Não tinha nenhuma faculdade que eu queria muito que eu entraria pelo Enem, então não foi uma faculdade que eu dei, não foi uma prova que eu dei muita atenção assim. Eu fiz muitos simulados da Banca Vunesp, então aí a gente coloca Santa Casa, como eu já falei, a IFAMEMA, novamente chegando perto da prova. Fiz bastante simulados da Unicamp, principalmente, na verdade, unicamente da primeira fase. Eu não fiz nenhum simulado da Unicamp da segunda fase. Eu fiz alguns exercícios de segunda fase da Unicamp, mas eles não foram no formato de simulado. E da Banca Vunesp também eu fiz da própria Unesp e da FUVEST muitos exercícios, muitos simulados da primeira fase. Eu devo ter feito basicamente de 2023 até 2018 e da Unicamp eu devo ter feito de 2023 até mais ou menos 2020. Da Unesp eu fiz menos da primeira fase, mas aí quando eu vi que eu tinha passado para a segunda fase com uma nota muito boa, eu foquei bastante e eu fiz bastante exercícios, bastante simulados da segunda fase da Unesp, porque eles também tinham muito aproveitamento para a FAMERP, que ia ser a minha penúltima prova do ano, e foi mais ou menos assim. Então, um breve resumo, né? Quais foram os meus desempenhos aí? Eu consegui passar para a segunda fase da Unicamp 62 questões acertadas, de 72. Eu passei para a segunda fase da FUVEST com 83 questões acertadas, de 90, e o corte para medicina foi 79, e eu consegui passar para a segunda fase da Unesp com 85 acertos de 90, e o corte foi 81. Basicamente foi isso, e depois, né, os outros desempenhos a gente vai falar especificamente deles no final do vídeo, mas como eu fiz um bom desempenho na prova da Unesp, eu vi que, e eu sabia que esse desempenho contava muito na nota final, o desempenho da primeira fase, eu dei um foco bem intenso, então eu fiz bastante simulados de segunda fase da Unesp, porque eles já tinham também bastante aproveitamento, tanto para FAMERP quanto para a Unifesp, que eram outras provas que eu ia prestar, e todas elas iam ser ali pro final do ano. Então eu fiz bastante simulado da Unesp, eu devo ter feito 3 ou 4 simulados da Unesp, eu tive que pegar de uns anos mais antigos, porque a Unesp parou de ter dissertativo ali num períodozinho da pandemia, então eu fiz por aí de simulados da Unesp. E vale dizer que um simulado da Unesp quer dizer 2 provas, né? 3, na verdade, porque a gente tem a prova de linguagens e redação, a gente tem a prova de humanas e a gente tem a prova de ciências da natureza e matemática. Então, apesar de ser poucos simulados, são bastante provas, assim. E no finalzinho ali, eu tava fazendo bastante simulados da Unesp, eu fiz uns 2 simulados da FAMERP, se eu não me engano, do primeiro dia, então objetivos, e mais 1 ou 2 simulados dissertativos da FAMERP, e eu fiz 2 simulados dissertativos da FUVEST até acabar todo o período de provas, e eu não cheguei a fazer nenhum simulado muito específico da Unifesp, porque ela era bem parecido com as coisas que eu tinha treinado ou da Banca Vunesp ou dos simulados de segunda fase que eu estava fazendo agora da Unesp. Então eu fiquei meio tranquilo e não era também uma prova que eu queria focar muito, porque eu não tinha muita pretensão nem a vontade de ter que ir para São Paulo, então eu mantive meu foco nas outras provas, certo? Agora eu vou pegar meu tablet e eu vou falar um pouquinho sobre os resultados que eu tive, porque acho que várias pessoas querem saber sobre isso e tal, e eu vou comentando algumas coisas mais que eu lembrar com o meu tablet. Bom, caso alguma pessoa se interesse, esse tablet que eu comprei aqui, ele é um tablet que ele vem com a S Pen, ele é o tablet S9 FE, se eu não estiver maluco, ele é da Samsung e ele é muito bom, eu paguei R$ 1.800 mais ou menos nele, e ele já veio com a S Pen e ele já veio com essa capinha aqui, que eu pessoalmente gosto bastante dela, ela é muito útil e tal, e considerando que veio tudo junto com ele, eu achei muito bom, e eu recomendo esse tablet para quem quiser um tablet para estudar. Tem o S6 Lite também, mas ele é um preço perto desse daqui, na época que eu comprei, principalmente, e esse daqui é muito melhor, tanto em questão de tela, de desempenho, e ele é bem mais recente do que o outro, então ele é um tablet que vai durar bem mais, assim, em comparação com o outro. Como a diferença de preço não é tão grande, vale a pena você pegar ele se você conseguir. Se você só tiver o dinheiro para comprar o S6 Lite, você pode comprar ele, que ele vai te atender também. Mas eu vou fazer um vídeo falando mais sobre um tablet para estudo. Mas vamos começar pela primeira prova que eu fiz, que foi a prova da Santa Casa. Como ela foi a primeira prova, eu tava com pouco treino ainda. Então, no primeiro dia, que são 80 questões objetivas, eu fiz 71, que não é um desempenho ruim, mas não é um desempenho excelente, principalmente pensando no que eu queria para FAMERP. E no segundo dia,
eu tirei 19 em biologia, 14 em química, 15 em física e 14 em língua portuguesa, e eu tirei 17,62 na redação. E aí isso deu uma nota final de 84,190. E eu fiquei na lista de espera e eu fui chamado, fui aprovado na Santa Casa. A segunda prova que a gente tem aqui é a prova da FAMERP, que na verdade ela foi a última, mas eu tô comentando todas a da VUNESP primeiro, depois a gente vai para outras bancas. E na prova da FAMERP eu tive um desempenho bem melhor, eu acertei 76 de 80, isso dá 95% de acerto. E na prova de biologia eu acertei 30 de 32, 21 de 24 em química e 24 de 24 em física, ou seja, eu gabaritei física. E na redação eu tirei 18,57 de 20. E no final isso deu uma nota de 94,285 e eu passei na posição 33 na primeira chamada da FAMERP. Eu fiquei muito surpreso que a nota de corte da FAMERP esse ano subiu absurdamente. Então isso foi uma mudança. Eu imagino que para o próximo ano eles façam uma prova um pouco mais difícil para evitar essa nota de corte tão alta, né? Eu conheço pessoas que tiraram 93 de nota final e elas não passaram na primeira chamada. Elas provavelmente passaram em chamadas posteriores, mas o corte da primeira chamada foi extremamente alto. A Unesp, como eu tinha falado para vocês, acertei 85 de 90 na primeira fase. Na segunda fase, eu acertei 15,5 em ciências humanas, 19 em ciências da natureza e matemática, 21,5 em linguagens e 26 de 28 em redação. As outras eu não falei quanto que é porque eu não tenho certeza e eu não quis falar uma informação errada. E isso deu uma nota final de 88,222 e eu fiquei na classificação 121. Tem uma chance de eu ser chamado na lista de espera, mas essa é a que está menos provável. E por fim, tem a da FAMEMA ainda. Então essa é a penúltima da VUNESP. A gente tem a prova da Unifesp, que eu acertei na escala deles aqui do Enem. Eu tirei 92,78. Pelas minhas contas era para esse número estar diferente, mas eles devem ter usado alguma coisa diferente, ou às vezes eu divergi em alguma do gabarito que eu acabei anotando no meu simulado, né, que eu tinha corrigido, porque pelo que eu corrigi das questões marcadas na própria prova que eu trouxe do Enem, eu acertei 169 de 179 questões válidas, né? Então eu errei só 10, mas se você fizer a proporção, você vê que fica um pouco mais alta do que esse 92,78. Então tem alguma divergência aí, eu não sei o que é. Mas enfim, no primeiro dia da Unifesp, junto com essa nota, né, que vai ser juntado depois com essa nota do Enem, eu acertei 22 de 25, e na redação eu tirei 42,85 de 50. E no segundo dia, que a gente tem Biologia, Química e Física, eu tirei 16 em Biologia, 18 em Química, 19 em Física e 18 em Matemática. E isso deu uma nota final, somando tudo e fazendo a média das notas que eu falei anteriormente, de 89,335, e eu fiquei na classificação 79, e eu peguei a primeira lista de espera da Unifesp. Agora na FAMEMA, eu não gostei da prova da FAMEMA, da parte dissertativa, tá? A prova de biologia eu tenho críticas extremamente fortes contra uma questão, e tem uma outra questão que eu achei uma questão meio ruim, mas não sou tão crítico quanto eu sou em uma delas. Então, isso tem uma relação com a minha nota também, que eu discordei. Mas a VUNESP ela tem um pouco essa característica de que outros vestibulares que não são vestibulares da Unesp têm uma qualidade pior, tanto de correção da parte dissertativa e de redação, quanto também de elaboração das questões. Então, as questões não são tão bem elaboradas, são mais frequentemente objeto de algum erro ou de algum deslize, e nesse caso foi uma questão que eu achei muito ruim, né? Mas é a minha opinião como alguém da área da biologia aqui. Na parte das questões discursivas, eu tirei 3,5 de 4 em Química, 3 de 4 em Biologia, por causa dessa questão que eu falei para vocês, isso dá um total de 6,5, e eles fazem a nota padronizada. E nas questões objetivas, eu tirei 8 de 10, se eu não me engano, em língua portuguesa, 10 de 10 de matemática, 5 de 5 em geografia, 4 de 5 em história, 5 de 5 em inglês e 4 de 5 em física. Isso deu um total de 36 acertos de 40 questões. E no final, isso dá uma nota padronizada aqui de 606. E a nota da minha redação foi 9,036 de 11, certo? E a nota final minha deu 562,139 pela padronização que eles fazem, e isso deu uma classificação geral de 2.704. Então a gente vê como que
é interessante como que, às vezes, para um aluno de alto desempenho, vale ele tentar focar em provas que tenham segunda fase, porque ele costuma ser mais valorizado, certo? Porque a gente vê como que tem uma disparidade muito grande entre as minhas outras notas e classificações com a minha classificação aqui. Isso eu acredito que seja muito por causa de ser um alto volume. Então, se você consegue eliminar muita gente na primeira fase, você vai para uma segunda fase que tem só 300, 350 alunos disputando com você, você já eliminou muita gente e a correção vai ser muito melhor. Então, às vezes, você é mais valorizado. Além de você ter questões mais bem elaboradas e tal. Uma prova que ela é feita com muito mais zelo do que provas menores, assim como é da FAMEMA, da FAMERP e outras até, tipo Santa Casa. Enfim, a Unifesp me parece ser uma prova grande que o zelo é um pouquinho grande até, com a correção. É uma das únicas que não tem primeira fase, mas que parece ter uma correção razoável. Agora a gente vai para a Unicamp. Como eu disse, eu acertei 62 de 72, eu passei com a nota de corte, que esse ano foi 62. Na segunda fase, eu tirei 9 de 12 em redação, 17,75 de 24 em língua portuguesa, 14 de 16 em matemática, 23,75 de 32 em ciências biológicas, 18 de 24 em química e 18,5 de 24 em interdisciplinar, né, que são questões que misturam. E a minha classificação em medicina na Unicamp foi 108, eu acredito que tem uma boa chance de que eu pegue lista de espera na Unicamp também. E por fim, né, creio eu que essa é a última, exatamente, a gente tem a minha classificação na FUVEST, que eu acertei, como eu falei, na primeira fase 83 de 90 e o corte foi 79, e na segunda fase, no primeiro dia, língua portuguesa e redação, eu tirei 84, sendo que a redação eu tirei 45 de 50, e no segundo dia das disciplinas específicas eu tirei 89 de 16, 89,17 de 100 pontos possíveis. E com isso eu consegui ser classificado na primeira chamada, em ampla concorrência. A minha classificação na carreira, ou seja, entre todo mundo que estava prestando medicina, sem mudar, sem falar das opções de curso, foi terceiro lugar. A minha classificação na minha primeira opção, que foi Ribeirão, foi terceiro. Em Pinheiros, que era a minha segunda opção, foi em terceiro também. E em Bauru, que era a minha terceira opção, foi segundo. Vale dizer que aqui todo mundo é classificado em tudo, independente se você conseguiu pegar a sua primeira opção ou não. Pelo que eu vejo aqui, como eu fiquei em terceiro tanto em Bauru, em Ribeirão, quanto em Pinheiros, eu acho que o primeiro e o segundo que estão classificados em Ribeirão são primeiros e segundos também de Pinheiros, e eles vão cursar em Pinheiros. Então, quando a gente fazer a cartilha da minha turma da USP de Ribeirão, provavelmente eu vou conseguir ver se eu fui ou não, mas eu suspeito que eu tenha sido o primeiro da turma de Ribeirão da USP de Medicina. Tudo bem? E bom, no geral foi isso que eu tive de desempenho esse ano. Foi um ano bem difícil, muito cansativo, especialmente no final ali. Eu tive que abrir mão de bastante coisa, eu deixei de ir frequentemente em festas, eu deixei de ir num casamento de um amigo meu em Campinas, também no aniversário de um outro amigo meu de Campinas, apesar de que esse também foi um ano que eu tentei ser menos chato e me permitir. Então, eu fui em algumas festas ao longo do ano, eu fui no casamento do meu primo no começo do ano, eu fui sair às vezes com meus amigos, às vezes tinha um churrasco e tal, eu consegui ir na formatura da minha prima, apesar de que isso me atrapalhou bastante, porque a formatura dela foi numa sexta-feira, aí teve o sábado, no domingo e segunda era a segunda fase da Unesp, e eu fiquei meio mal do estômago depois de ter ido na formatura, apesar de não ter bebido álcool nem nada, mas isso me afetou principalmente no primeiro dia da Unesp, eu senti bastante esse impacto. Mas foi uma escolha que eu fiz ciente, e a Unesp nem era uma prova que eu queria focar tanto, então foi uma decisão consciente, apesar de eu ter ficado meio bolado no dia quando isso aconteceu, mas faz parte, e eu acho que foi uma boa decisão, assim, de ter ido aproveitar a família e tal. No geral, assim, o que eu tenho pra ver como acertos que eu tive no ano, eu tenho alguns, um deles eu acho que foi um acerto muito grande, foi eu ter saído do Instagram ali perto do meio do ano. Isso me ajudou bem a ficar mais tranquilo no sentido de cabeça, assim, e evitar ficar pensando muito acelerado e muito conectado ali toda hora, querendo ver coisas, além de ter me economizado muito tempo. Um outro acerto muito grande que eu tive foi de mais ou menos ali no meio do ano também, perto de setembro, né? Foi em setembro, se eu não me engano. Eu ter ido pro coworking, onde eu achei uma sala de estudo, e ter alugado uma baia lá foi muito bom, porque ter conseguido separar o ambiente de estudo. Então aqui eu tinha agora só a minha casa, e lá eu tinha o lugar que eu ia para estudar, foi muito útil, além de eu também socializar com as pessoas
e ter essa rotina bem definida. Todo dia eu acordava num horário bem perto, ia para lá e tal. Ter essas coisas bem certinhas assim me fez muito bem e me ajudou bastante. Eu acho que esse foi um acerto muito grande que eu tive. Além de eu ter conhecido pessoas que foi muito legal, assim, às vezes quando a gente parava lá para tomar um café ou comer um bolo, quando alguém levava, era muito gostoso. Então, esse foi um acerto bem grande. Um outro acerto que eu acho que foi um acerto talvez um pouco mais difícil de definir, mas eu creio que eu consegui achar uma boa dose, assim, de um foco muito grande em estudar, abrindo mão de várias coisas, estudando de segunda a sábado. Isso daí foi outra coisa que eu aprendi também. Sempre deixe um dia inteiro, ou pelo menos um período, mas eu recomendo deixar um dia inteiro livre de estudo, que você só descansa, e eu fazia isso no domingo, mas eu estudava de segunda a sábado. Sábado era um dia que eu já pegava um pouco mais leve, eu estudava ou meio período, ou tipo de manhã, ao invés de começar a estudar 7h30, 8 horas, eu começava a estudar umas 10, assim. Mas eu acho que um acerto muito grande foi conseguir dosar bem o mesmo período que eu focava bastante, mas de vez em quando eu me permitia dar uma saída ou fazer algumas coisas assim. Óbvio que eu acabava falando muito mais nãos do que sim, ou tendo que ir embora mais cedo de festa, ou indo para um aniversário e não bebendo, esse tipo de coisas. E uma coisa que eu não falei, mas talvez algumas pessoas queiram perguntar, é como que era a minha rotina. No começo do ano, eu tava acordando mais ou menos umas 6 horas, assim. Eu testei várias coisas, desde ir na academia de manhã, ir na academia no fim do dia. Depois teve um período que eu comecei a, ir na academia sábado e domingo, e quinta, sexta, sábado e domingo, que eu deixava mais para esse final da semana, quando eu já tava estudando um pouco menos, porque já cansei e eu estudei muito, segunda, terça e quarta, sabe? Aí eu fui mudando bastante essa questão de horários e de momento que eu fazia o exercício no dia, e no final do ano eu diminuí também a frequência com que eu fazia exercício para conseguir aumentar um pouco a intensidade dos estudos. Apesar de que eu nunca deixei de fazer exercícios físicos, eu não recomendo que vocês façam. E eu, pessoalmente, preciso fazer exercícios físicos, porque se eu não fizer, eu fico maluco e vou adoecer mentalmente e fisicamente. Se eu fosse resumir um pouco a rotina que eu tinha no começo do ano, era eu acordar talvez ali umas 7, 7h30, eu gostava de dar uma volta com o meu cachorro, eu tomava café e começava a estudar talvez ali perto das 9, e eu ia parar de estudar, obviamente, no horário do almoço, né? Eu tava em casa, então eu aproveitava para dar uma pausa razoável. Depois do almoço, voltava a estudar ali perto de umas 2 horas e ia até umas 7. Depois, na segunda metade do ano, eu tava acordando mais cedo, então eu acordava ali umas 6, eu diria, 6, 6h30, tomava banho, ia passear com o meu cachorro, voltava, tomava café e ia pra sala de estudos, e eu chegava lá entre 7h30 e 8 horas, e ficava até meio-dia, mais ou menos, voltava para casa, ou ia almoçar geralmente, às vezes eu levava almoço lá, mas não era muito frequente, e voltava para lá entre 1h30 e 2 horas, e aí eu ficava lá até umas 7 ou 8 horas, mais ou menos, estudando. Era por aí, e eu levava um lanche para comer no meio da tarde. Então a minha rotina era mais ou menos desse jeito, e eu comentei para vocês como que eu organizava ela com aquele planner, assim. Para mim foi bem útil e serviu bastante. Eu já testei vários métodos, desde a agenda digital, Notion, agenda física pequenininha, o planner numa folha de sulfite, assim, foi o melhor jeito, nem só para estudos, mas para a vida. E eu acho que o que eu queria falar para vocês nesse vídeo sobre como que foi o meu ano de estudos era basicamente isso. Se você quiser me acompanhar mais, eu vou continuar mantendo esse canal ativo com conteúdos de estudo, mas com outros conteúdos também. Então se inscreve aqui para você não perder mais nada, e deixa um like para mostrar esse vídeo para mais pessoas. Afinal, é muito raro você ter pessoas que compartilham a sua jornada e compartilham de maneira tão explícita e aberta como eu faço. Então fica aqui um pedido meu para você tanto dar um like aqui, quanto você também compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acha que pode ser útil. E o último recado que eu tenho, fica a minha sugestão para você que não conhece o canal e acabou de chegar aqui: veja a série Diário de um Vestibulando que eu fiz, que ela acompanha toda essa jornada, que eu gravava no final de cada semana um vídeo falando sobre a minha semana, o que eu tinha feito, o que eu tinha aprendido, o que eu tinha errado e como eu estava me sentindo. E eu acho que pode ser uma grande companhia para você, principalmente se você estuda em casa e às vezes é uma jornada muito solitária. Foi um grande prazer, aquele abraço, tamo junto.